diverso, né, de 27 localidades do Brasil. Dessa vez não tivemos ninguém de fora do Brasil, porque na outra teve um irmão dos Estados Unidos que foi. Então, o Senhor pôde operar, nós ficamos localizados em 2 escolas lá. Uma escola nós dormíamos, tomávamos banho, enfim. Em outra nós comíamos e tínhamos um auditório onde aconteciam as reuniões todos os dias. Tivemos 3 frentes de trabalho. Uma frente com o pessoal da saúde, foi o maior grupo de saúde, com especialidades, dentistas, médicos, protéticos, né, que são os dentistas que fazem próteses. Foram 48 ou 49 próteses, 50 e quanto? 56. 56 próteses dentárias feitas em 4 dias? 2 dias? 3 dias, irmãos. 3 dias. 2 dias, né? Vai para o Guinness Book, com certeza. Então, tivemos essa frente da saúde, que ficava com dentista, médicos, né? Tivemos a frente de evangelismo e atividades na rua, com diversas atividades, tanto para crianças como para as mulheres, né? Diversas, as meninas vão especificar. E tivemos a frente do assentamento, onde uma casa foi reformada, né? A casa de um dos irmãos lá, o Sivaldo e a Mara, a casa dele foi reformada do zero, né, irmãos? Então, tivemos essas 3 frentes: assentamento, cidade e a parte da saúde. Da minha parte, assim, o Senhor trouxe uma palavra sobre constância, que se aplica a todos nós, né? Constância na palavra, na oração, na busca do Senhor, no relacionamento com o Senhor. E o Senhor foi fazendo coisas assim que, de fato, mudou muito a perspectiva dos irmãos aqui. E os irmãos vão contar mais coisas aí. Amém? Boa noite, irmãos. Foi a minha primeira vez no sertão, mas eu já ansiava, assim, ir para o sertão, né? Como eu já tinha falado com algumas pessoas. E, assim, a gente estava orando por esse tempo, né? Jejuamos por esse tempo, oramos por esse tempo. E, assim, eu particularmente, tudo assim, novo, fui impactada com tantas coisas ao mesmo tempo, uma semana intensa, trabalho e relacionamento e palavras, né? Estudo de manhã e à tarde tinha a parte prática, né? E uma coisa assim que eu queria destacar, foram muitas coisas, mas uma das coisas que eu queria destacar foi no primeiro dia que nós fomos para o evangelismo. Então a gente tinha de manhã a palavra, né? A escola de missões. E o Vince falou sobre, no segundo dia, aliás, o primeiro dia a gente teve a apresentação dos missionários, o Vince deu uma palavra sobre relacionamento com Deus, depois tivemos a palavra sobre relacionamento entre os irmãos, que era algo que a gente estava ali, além da nossa vida no dia a dia, mas ali é muito intenso, né, aquele relacionamento, alojamento, comer, filho e tal, e depois tivemos a palavra o relacionamento fora, né, fora da casa, com os outros, com os de fora, né, que é o ID, né? E aí, uma coisa assim que me impactou, assim, foi uma experiência incrível, foi a primeira vez que nós fomos para as ruas. Então, nós tivemos a palavra de manhã, era uma escola mesmo, né? E aí chegamos a conhecer o Gilberto, assim, o irmão lá do Rio, presbítero, assim, maravilhoso, né, no ensino, e ele chamava os grupos e dividia. Então, ele chamou os grupos, todo mundo, né, com a camisinha e tal, a nossa camisa amarela, e aí ele falou, vamos separar em grupos de 4, e ele falava, eu quero um irmão aqui que vai ser líder, um experiente e tal. Aí ele fazia, agora eu quero 2 meninas e um menino com ele, 2 meninas, e a gente ia, né, separava. Aí ele, você vai nessa rua, esse grupo vai nessa rua aqui, esse grupo vai nessa rua aqui, e ele ia, né? E eu já fiquei assim, meu Deus, eu nunca tive essa experiência de ir nas casas. A experiência que a gente tem na Cidade de Deus eles vão até a gente, né? E em outros lugares a gente vai fazer visita, mas assim, não dessa maneira, vai nas casas, vai bater porta. E ele ensinando, ó, quando chegar na casa, vocês façam assim, né? Se aceita quando eu oferecer uma água, aceita, né, a água, aceita um café, não fica mexendo no celular, os jovens que estão com você, presta atenção, não fica mexendo no celular. Então ele falou tudo, ele deu aquela aula, fora a palavra que a gente já tinha ouvido e fomos. Aí quando eu fui olhar para o meu grupo, depois que eu já tinha sido separada num grupo, quando eu olhei para o meu grupo, era todo mundo novinho, só tinha eu de mais velho. Eu falei, Jesus. Então é a primeira coisa assim, né? Eu acabei entrando no grupo que eu tinha mais tempo de convertida, mais velha ali. Aí eu falei, Senhor, é agora, né? Então, assim, colocar em prática o ID, né? Tudo que nós temos aprendido. E fui. Falei, meu Deus do céu. E eu não tinha experiência, assim. E eu lembrei
lembrei daquela palavra, né? Quando fores, não se preocupe com o que você vai falar, que o Espírito Santo falará através de vós. E aí eu fui, e aí na hora chegamos perto da casa, bate você, bate você. Aí eu fui lá, eu ali na frente, eu era mais velho, não, vamos lá, e fui. E ali, irmãos, além de falar, de você proclamar o reino, eu pude ensinar o mais novo que estava, né? A mais nova de 12 anos que estava comigo. E aí fui uma vez, eu fui, vai você, vai você. Aí eu falei, não, agora vai você. Eu falei com a colega de 12 anos. E ali eu pude ensinar, fala aquilo, fala aquilo. E ela falava, eu falei, Senhor, além de eu estar aprendendo, fazendo, eu estou ensinando. Então, assim, foi algo assim maravilhoso, né? Essa experiência do evangelismo. E eu estava em outros projetos, mas a minha vontade foi todos os dias ir no evangelismo, mas a gente tinha que respeitar os projetos em que a gente estava, né? Mas assim, enfim, vou deixar os irmãos falarem, mas tem muito mais coisas, mas o tempo não dá, né, para falar, né? Não. Boa noite. Bom, já é a minha 4ª vez no Sertão. Então, o Sertão, assim, já tem bastante gente conhecida lá, né? Que tornaram-se minhas amigas. Tem a história do velório, depois eu conto. É assim, eu, né, já até compartilhei aqui, a primeira vez que eu fui, que o presbítero do Rio, o Gilberto, ele falou que Sertão, se você não tivesse nada para falar, é o seu amor, que é o mais importante para eles. Realmente, aquele povo lá é um povo simples, mas eles, quando você chega até eles, as mulheres, né, que eu tenho mais contato com mulheres, e elas são muito divertidas, são alegres, e elas gostam disso, de brincar, né, dessa comunicação assim, mais espontânea. E quando a gente conhece essas pessoas, na verdade, é o que a gente faz. Não é chegando, né, logo ministrando, falando de mudanças, não. Você tem que conquistar eles primeiro. E eu, assim, Deus me deu essa característica, né, de ser alegre, de brincar muito. Então, assim, eu, na verdade, fiquei responsável pelas bougainville. As bougainville eram 70 mudas, mas a que eu levei, as flores caíram todas e eu tive que numerar todas, porque eu não sabia mais qual era a cor. A Sâmia, que é a responsável pela reforma, ela é exigente e ela briga comigo. Ela fala que eu sou distraída e não sei, enfim, todo mundo conhece a Sâmia aqui, é uma bênção, eu amo muito de paixão, a gente se dá super bem. E então, numerei todas, né? E estavam todas separadinhas lá. Só que os meus ajudantes, gente, nós estamos bonitinhos agora, né, Greco? Mas nós era poeira pura. Pó vermelho que vem assim em cima da gente. Separei tudo assim naquele monte de ventilador, minhas florzinhas numeradas. Quando eu olho, meus ajudantes vêm com os carrinhos, com todas as bougainville misturadas. E falei, glória a Deus. Eles estavam numa alegria, todo mundo muito feliz, né? E no sol, assim, de uns 38, acho. Não, sombra? Na sombra, Eu fiz tudo de novo. Mas, assim, uma equipe linda, então, mas só que ali no assentamento, a gente já se conhece, né? A maioria ali a gente se conhece e vai plantando florzinha, vai cavando buraco e vai conversando com aquele povo, matando a saudade e vendo, né? Porque nós já evangelizamos antes e a gente vai vendo os frutos que aconteceu. O Greco mesmo é um, com Pedro, né? Depois, se ele quiser contar. Enfim, então eu fiquei mais tempo lá no assentamento. Na quarta-feira, mas participei de manhã das reuniões. Mas evangelismo não participei, que eu amo muito também, que é ir nas casas. Na quarta, a gente tinha a mesa, que esse projeto da mesa, Deus deu a Patrícia de Manhuaçu. E ela conseguiu colocar em prática a limpeza das mulheres lá, que elas fazem spa das mulheres. O nosso não consegui fazer, porque o ano que a caravana foi, a Silvani era minha companheira, nós estávamos ligadinhas, planejando tudo,
mas Silvani quebra o pé, não vai. Chego lá no assentamento com o meu projeto, tudo bonito, tudo certinho, brinde para as mulheres, não sei o quê. Um presbítero me chama, que eu não sei qual é, e falou: Joara, você não vai ficar chateada, não, mas você não vai poder fazer o seu projeto, porque a logística lá não tinha fogão, enfim, tinha várias coisas. Eu falei: amém, glória a Deus. Se não é da vontade do Senhor, levo tudo para casa. Voltei com a mala. Só que aí, conversando com a Patrícia, falei: Patrícia, eu tenho orado. Nós precisamos colocar esse projeto em prática. E, glória a Deus, nós conseguimos. Aí vem as histórias, porque nós tínhamos 4 mulheres e a menina que reúne com a gente lá, que era em Mulungu, ela falou assim: Joara, eu botei no WhatsApp do local, mas eu não sei se as mulheres vão. Aí nós tínhamos 4 no carro. Lá, comprando as coisas para levar, eu disse para a Patrícia, não compra manteiga. Porque, gente, eu rodo aquele comércio todo, já conheço tudo ali, já sei preço. Então, assim, né? Porque tudo que vai comprar, eu vou. Aí eu falei: não compra, porque em Mulungu nós compramos manteiga para levar para o assentamento, que é caminho, e a manteiga está mais barato lá. Tem certeza? Tem, vamos embora. Quando chegou lá, eu fui comprar manteiga. Falei: vou lá comprar manteiga. Quando eu fui comprar manteiga... Era um café da tarde para mulheres, tá, irmão? Só para situar. Era um café da tarde. Eu fui comprar manteiga, tinha as 4 mulheres. Cheguei lá, tinha um monte de mulher sentada, eu comprei a manteiga. Um monte de mulher sentada na beiradinha assim. Eu cheguei e falei: boa tarde, ô vida boa, sentei. Aí com a manteiguinha na mão. Aí eu falei assim: ó, eu não vou ficar sentada aqui porque eu preparei um café lá e estou esperando vocês. E eu quero vocês lá agora. Vocês têm 5 minutos para chegar lá. Aí cada uma deu uma desculpa, não sei o quê. Aí ela só entra na casa e tem mais mulheres. Eu com minha manteiga na mão, entrei na casa, tinha uma fazendo a unha, eu falei: ó, acaba essa unha logo, porque essa mulher tem que estar lá no café. Eu quero vocês duas lá. Elas riram: não, a gente vai. Entrei lá, chamei as outras, uma falou bem assim: você não é fraca não, hein? Você tem até manteiga, porque lá eles comem muita margarina, porque é mais barato. Apesar da manteiga lá ser barata, a margarina é mais. Eu só sei que chego lá, encontrei 2 sentadas, fui lá, levei a manteiga, voltei, chamei as 2. Eu só sei que eram 11 mulheres foram lá no café. Glória a Deus, 11 foram. As 4 já que tinham 15. Foi um tempo precioso, que eu acho que a Rosângela depois pode falar mais um pouquinho. Mas então, agora falando rapidamente do velório. Essa tem que contar. No dia, né, vocês souberam do nosso atraso, né, que a gente era previsto para sair às 11 e o ônibus teve um super atraso lá, enfim. Quando chegou, eu estava sentada na frente, porque a quitandinha da frente, eu estava sem internet, fui lá e pedi, né, que as meninas até falam: Joara, só você. Mas eu peço mesmo: me presta a senha aí. A mulher me deu. Aí eu estava lá, veio uma mulher, viu uma senhora com uma criança e uma moça. Ela passou, eu estava mexendo, ela falou assim: você não vai no velório, não? Aí eu olhei assim e falei: velório? Ela: como assim? Você não sabe do velório? Senhor, falei: minha amada, não sei não. Aí ela: você não está sabendo que morreu, o menino morreu no acidente? Eu falei: mas senhora, eu não estou sabendo. Mas está anunciando no carro. Falei: não, sabe o que é? Eu não sou daqui e eu estou lá dentro e o som está ligado. Aí, enfim, eu falei assim: então tá bom. Esperei que eu vou com você no velório. Aí ela falou assim, eu falei assim: vou dar um abraço na mãe. Ela falou: mas a mãe morreu também. Falei: Senhor, misericórdia. Falei: peraí, que eu vou lá assim mesmo. Aí fui lá dentro, peguei a bolsa, chamei as meninas. A única que quis ir foi Renata, foi comigo. E é bem longe, um sol quente, ela andando devagarzinho. Depois ela falou bem assim: nós vamos chegar atrasada. Eu falei: você que se passa tartaruga, eu estou tentando andar. Aí ela riu, enfim, fui compartilhando com ela. Ela é católica, assim, fez muita pergunta, foi muito legal. Eu falei para ela da minha experiência, né? Por que que eu não estava mais na católica? Fui ministrando para ela, fez bastante pergunta, foi muita bênção. Aí chegamos no velório. Eu não sei aqui acho que algumas pessoas sabem que eu já perdi um filho, né?
com 2 anos e 3 meses. E ela contou do acidente, tudo para mim. No caminho lá, eu vi que era uma igreja cristã, que eles estavam louvando. A mãe já tinha sido enterrada, porque ela morreu na hora do acidente. Morreu um mês antes e o menino tinha morrido um dia antes, estava na UTI. Aí eu pude abraçar aquele pai e perguntei para ele, né, como que estava a vida dele com o Senhor. E ele falou comigo, eu estava desviado e ontem eu me reconciliei com o Senhor. Aí eu disse para ele assim, mas eu falei com ele, né, olha, eu conheço a sua dor, que eu também já perdi um filho. Aí ele falou que estava separado da esposa, mas ele tinha uma afinidade muito grande com ela. E eu disse para ele o seguinte, olha, você não está voltando para o Senhor porque você perdeu seu filho. Você está voltando para o Senhor porque você precisa do Senhor. Porque o filho não é nosso e Deus, ele dá o tempo que ele quer, né? Que ele determina para a gente estar com o nosso filho. Mas então, Deus não quer peso sobre a sua vida. Porque Deus não é peso. Ele quer que você venha, mas porque você realmente precisa dele. E ele me abraçou, e ele chorava muito, ele falou comigo, obrigado pelas suas palavras, realmente são palavras de conforto. Então, assim, foi muito lindo. E teve muitas experiências, né, assim, que a gente conversa com muita gente, apesar de não participar do evangelismo, no comércio também, como eu fiquei com a Sâmia, a gente rodava muito o comércio comprando as coisas para casa, que lá também foi bênção. E muitos contatos, muitas amigas já me mandaram oi para mim, né? E a gente vai conversando. Então, assim, é muito lindo realmente o que acontece lá no sertão, né? E a gente, uma coisa que eu vim falando até no ônibus, o sertão, ele não pode ser um mês antes que a gente fica naquela correria para arrecadar dinheiro, para conseguir as coisas, e também não pode ser só uma semana de empolgação que a gente fica lá. O sertão, ele tem que tá diário no nosso coração. Aquele povo precisa de oração, precisa realmente, assim, do nosso amor. Então, a gente precisa estar realmente atento ao sertão o ano todo. Amém? Você vai falar mais? O que ela fala, Dani? Eu vou falar rapidinho, irmãos, porque eu vou estar com as crianças. E ficou eu, né, a Verinha e a Tayana na liderança das crianças nessa missão lá no sertão. Foi a primeira vez também que eu fui. Foi uma experiência incrível, né? Tudo começou que a gente fez uma lista de coisas que a gente gostaria de levar e eu levei essa lista para o monte, fizemos um grupo e eu coloquei um áudio de oração lá do monte, eu e Roberto clamando ao Senhor, porque eu cria que Deus poderia suprir toda aquela lista. E, para a glória de Deus, uma semana antes do sertão, a gente já estava com toda a lista suprida. Tudo. Com 300 bolinhos Ana Maria, 300 suco de caixinha e 100 cadernos e muita coisa, materiais, tudo, irmãos, que nós desejamos, o Senhor supriu. E aí nós fomos, né, chegando lá, a gente fez escalas, eu também participei do evangelismo lá, mas a gente tinha esse tempo, né, de aprendizado, primeira reunião com os irmãos, para receber também de Deus, para a gente estar cheio, para depois a gente ir para a rua. E aí ali a gente levou a TNT e colocamos lá, para poder as crianças sentarem, e ali podemos ministrar as crianças, e algo que o Senhor colocou no nosso coração, no meu e das irmãs, da gente falar sobre o plano da salvação, do propósito de Deus, né, na nossa vida, na vida das crianças, e também sobre a oração. Né? Então, assim, nada combinado com os irmãos, ninguém sabia nem o que ia ser ministrado para nós lá, e tudo que nós recebemos do Senhor para ministrar as crianças, também fomos ministrados. Sabe, assim, toda a igreja, né, recebia a palavra, né, e assim, foi muito lindo, eu preparei, assim, né, com relação à oração, fiz uma caixa com várias plaquinhas, com desenhos e imagens, né, para que as crianças orassem, né, então falamos da oração que Jesus ensinou, que é a oração do Pai Nosso, cantamos essa música com eles,
teve a equipe das crianças foi uma equipe bem completa, né? Tinha as irmãs que vinham com louvor, aí tinham as crianças que ficavam também nos cavaletes, tinha desenhos para elas pintarem no cavalete com pincéis, tinha a pintura de rosto, irmãos que iam brincar com as crianças, né? Teve teatro, foi a coisa mais linda, irmãos. E aí, assim, nessa questão da caixa de oração, uma das coisas que veio no meu coração para que a gente orasse para que chovesse no sertão, né? E também sobre o medo, eu botei uma imagem até como se fosse um monstro e também uma imagem de uma criança com a armadura de Deus, né? Então eu perguntei às crianças nesse momento que eu ministrava, eu perguntei às crianças quem ali sentia algum tipo de medo. Todas as crianças levantaram as mãos. Todas. E aí nós oramos por elas, né? Todos os irmãos, a gente combinou isso. Oramos, repreendendo todo o medo na vida delas, né? E pedindo ao Senhor que desse a elas força, coragem, ousadia, né? E que o Senhor livrasse elas também do mal. E com relação à chuva no sertão, eu, né, falei assim, que quem ali gostaria de orar, porque eu ia tirando a plaquinha, né, e perguntava quem gostaria de orar por alguém, por alguma família que não conhecia Jesus, por alguém que estava doente, e aí algumas crianças ficavam tímidas, outras oravam baixinho, e aí os irmãos também ajudavam, e aí quando eu falei do sertão, da chuva, todas as crianças quiseram orar para que chovesse no sertão. E aí eu declarei com fé para elas. Eu falei assim: vocês creem que o Senhor é poderoso para mandar chuva no sertão? Levanta a mão aquela que crê que Jesus pode ouvir a nossa oração, e Ele vai ouvir, porque Ele ouve essa oração. E todas elas levantaram a mão, irmãos. E eu fiquei olhando para o céu, né? Porque eu ministrei no segundo dia. Então, assim, desde aquele dia que eu ministrei sobre a fé no coração das crianças, eu andava pelas ruas lá de Várzea Nova e orando. Senhor, as crianças oraram. Senhor, eu sei que o Senhor pode mandar chuva. Senhor, eu sei que o Senhor pode operar esse milagre. Isso vai fortalecer a fé delas. Senhor, elas vão crer que o Senhor ouve, Senhor, a nossa oração. E aí, às vezes, o tempo fechava, as nuvens no céu, e aí não chovia, o sol no outro dia rachando na cabeça, e nós continuando, né, fazendo a obra do Senhor ali, participando com as crianças. Só que eu continuei gemendo, irmãos, todos os dias quando eu saía para a escola, para as refeições, ou então para o evangelismo, ou para estar com a equipe da saúde, eu andava, por onde eu andava, eu olhava para o céu e eu falava: Senhor, eu sei que o Senhor pode mandar chuva, eu sei, Senhor, que o Senhor pode mandar chuva, manda, Senhor, faz chover, Senhor, dá um sinal. E ali, irmãos, nosso ônibus teve um problema com relação ao ônibus, né, que a gente tinha que sair 10 horas, né, do sábado, e aí teve um previsto lá e acabou atrasando. A gente foi aí falaram que ia sair 2 horas, a gente saiu 10 horas da noite, e ali o tempo fechou, as nuvens ficaram negras assim. Eu falei: Senhor, sim, faz chover, Senhor. E cantamos, antes da gente, todos estavam lá esperando, né, o ônibus, cantamos a música, né, faz chover, né, abre as comportas do céu. E ali, irmãos, quando eu entrei no ônibus, aí eu fui e fiquei: Senhor, eu sei que o Senhor pode dar esse sinal para as crianças, porque eu creio que o Senhor vai ativar a fé delas. E, irmãos, quando eu entrei, eu sentei assim, fiquei com meu coração assim desejosa, né, assim, de que o Senhor respondesse. E aí uma irmã entrou assim: gente, ó, só para dizer para vocês, tá chovendo. E aí Deus assim derramou chuva. E hoje pela manhã eu chorei tanto lá em casa, agradecendo ao Senhor. Me arrepiava, falava mistério, e eu glorificava o Senhor, porque mandaram um vídeo falando que está chovendo em Várzea Nova. Irmãos, Deus é fiel. Ele é fiel.
E assim, o maior peso do meu coração, né, que eu até compartilhei com alguns irmãos aqui e lá também, eu falei, irmãos, lá tem um problema muito sério com relação à pedofilia, né? E os irmãos até colocaram isso, né? Então, isso, eu chorei, assim, no meu coração, assim, e aí eu falei, Senhor, se as crianças crerem que o Senhor ouve a oração delas. Eu sei que elas vão orar, Senhor, e o Senhor vai responder, o Senhor vai operar milagres aqui em Várzea Nova, através da oração das crianças. E esse era o meu gemido, irmãos, que Deus, assim, que as crianças entendessem, sabe, que Deus é real, que Deus ouve a nossa oração, que nós podemos crer porque Ele é Pai, Ele é fiel e Ele faz chover. Ele faz chover. Então, assim, eu fui com esse coração, né, assim, desejoso de que as crianças aprendessem a orar e que elas orassem a Deus, porque o Senhor ouve a nossa oração, né? Quando nós oramos com fé, Ele ouve e Ele faz milagres. E esse foi o desejo do meu coração e foi um presente para mim da fidelidade do Senhor. E eu sei, hoje mesmo lá em casa, quando eu orava, eu falava, Senhor, que essa chuva não seja só uma chuva que esteja caindo, mas que o Senhor derrame sobre as crianças, que elas também creiam e possam orar por várias situações e que o Senhor responda ao clamor das crianças, Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu estou muito feliz, muito grata por essa viagem, pelos irmãos, sabe, por tudo que Deus fez lá, sabe, assim, foi tremendo, tremendo, sabe, eu sei que eu falei até para os irmãos que todas as equipes são importantes, mas as crianças são importantes para o Senhor. Delas é o reino dos céus, né? Então, por isso, orem também pelas crianças do sertão, irmãos, né? São muitas necessidades lá, amém? Aí eu vou chamar as crianças, tá bom? Para estar vindo comigo. Pode ir. Irmãos, não chovia há 1 ano e 3 meses em Várzea Nova. O gado estava morrendo já. Um irmão lá tinha perdido 17. Gado lá é caprino e ovino, né? É ovelha, cabrito, cabra. Então, um irmão lá, nosso, já tinha perdido 17 cabeças, estava tudo muito seco. 1 ano e 3 meses sem chuva. Então, de fato, a oração o Senhor atendeu, né? E Val clamou bastante, né, Val? E o Senhor colocou essa espera de 12 horas que nós tivemos lá, que não estava. A aviação Águia Branca confundiu, achou que nós iríamos no domingo de manhã, mas nós iríamos no sábado de manhã. Então, toda a programação que não estava programada foi alterada, né? Amém? Aí, família. E aí, família, tudo bom? Boa noite. É o Léo aqui, né? Gente, esse sertão, né? Foi uma mudança, né? Mais em mim do que foi tipo, no povo lá, né? Todo dia eu chorei, todo dia. Tremi a perna lá falando assim no microfone, tremedeira na mão. O Greco viu. 10 minutos de culto eu tava lá, filho. Chorando, mas eu já comecei, tipo assim, comecei já fechado. Eu já tô rouco já também. Eu fui lá pro sertão com o coração totalmente fechado. Minha mãe, no primeiro dia, Léo, vem cá, Léo. Ixi, é Deus já. Ela senta, que eu vou orar. Nossa, já era. Ela encostou em mim, já desceu um suor frio assim. Comecei, filho. Léo, você é um filho amado. Que isso, mãe? Comecei a chorar. Ela, Léo, você veio para trazer alegria. E eu tava mais animado lá do sertão. O mais animado, qualquer coisa, era eu mesmo. E o mais engraçado é que o evangelismo foi o último dia. Olha só que sem vergonha. Minha mãe, vai nas crianças. Todo dia era eu nas crianças. Velho, eu conheci criança top, o Natan, velho, que parecia que nunca tinha recebido um elogio. Enquanto ele pintava lá um desenho lá, eu orava por ele, velho. Mano, ele aceitou Jesus na parte da noite, na reunião, velho. Nossa, eu segurando para chorar, não deu. Chorei de novo. Não, foi Deus movendo. Mas o bagulho foi o mais sinistro, foi que começou a dar um desânimo nos jovens. Tipo, véio, aí a gente começou a conversar no quarto, assim, uma batalha espiritual, opressão. Todo mundo, você tá sentindo triste? Tô. Aí do nada na reunião, mas todo mundo tá sentindo isso. Vem, juntou uma cartela.
uma cartela de uns 19 jovens, assim. Foi orar, já era, filho. Comecei a chorar, 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 chorar. Aí eu fui contar essa parte aí da minha mãe, o testemunho lá em casa, né? Todo mundo, começou a chorar também. Contagiada a Sarinha, falou que, eu só chorei 2 vezes. Começou a lá cair nos prantos, coitado. Mas o Deus, tipo, ele moveu tanto, que tipo assim, no dia da chuva, mano, vamos cantar essa música. Eu vejo uma pequena. Aí o céu começou a brilhar de tanto raio, e nada da chuva. Cadê, gente? Cadê a família? Aí dentro do ônibus, do nada, esgotão. Tá, 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 tá. Que isso, rapaz? Que isso? Aí mano, foi muito sinistro mesmo. Deus foi provando minha fé do início até o fim. E, cara, eu recomendo, gente. Tertão é muito top, família. Conheci a dona Fermina, uma velhinha de 89 anos. Caraca, 89, filho, tá maluco? E ela, filho, você olha pro joelho dela, já marcado, filho, aquelas irmãs de assembleia, reteté puro, filho. Ela, nossa, velho, você é tão alegre, você é tão alegre. Eu tomei o melhor café. Rapaz, estavam servindo um café lá, mais ou menos, mas na casa dela, filho. Tomei um café, um bolinho de aipim com coco em cima. Aí nos outros, não tinha, nos outros, comigo foi, filho, comi com força lá na casa dela. Ela, nossa, gente, que oração top. A irmã gostou tanto da gente que ela me deu, nossa, eu recebi muito saco de umbu, né? Filho, comi dos dentes ruê, filho. Caraca, todo dia. Aí eu fiz amizade com os moleques, porque, tipo assim, no primeiro dia era eu cuidando tipo, virei tio das crianças. Segundo dia, eu ia pra ser pintura de rosto, não deu. Sumiu assim, da de rosto. Me botaram lá pro bagulho dos quadros, era eu. No terceiro, pula-pula. Rapaz, o pula-pula foi Deus também, tá? 1h30 montando pula-pula. E Deus ungindo lá, rapaz. A gente tentando falar assim, perguntas bíblicas, para ver se as crianças sabem. Quem foi que pegou? Aí, Adão, não, foi Eva, gente. Não, foi todo mundo. Aí a gente rindo assim das crianças, as crianças muito boas, as crianças com uma energia muito legal. E a gente orando. Tinha um menino passando mal, o Pedro Tebas, coitado. Pedrinho. É esse bichinho aí mesmo. Isso aí. Passando mal, a gente começou a orar por ele. Eu também, todo dia, vontade de vomitar, todo dia. Minha mãe, toma Dramin, dando som do caramba, pegou comprimido. Toma Dramin. Eu tô comendo maçã, bebendo água. Deus ungindo, foi bagulho doido. Não, e todas as reuniões, Deus passava. Eu tive uma visão muito sinistra na reunião. Quando tava aquela cartela, assim, de 19 nego, eu vi nitidamente Deus passando um lençol por cima da gente, limpando, velho. Coração, mano, o coração meu todo dia sendo quebrantado, todo dia. Não, tomei só lapada, a palavra só vinha em mim, toma, que isso? Nossa, gente, mas foi uma bênção. Foi um prazer. Oi, gente, boa noite. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu sou a Isabel, né? Já falaram antes. Bem, irmãos, o nosso testemunho de sertão, ele começa há muito tempo atrás, né? Começa há 3 anos atrás. Eu tava no Instagram, assim, como quem não quer nada, e aí eu vi o projeto dos Irmãos do Sertão. Eu falei, meu Deus, e aí logo o Espírito Santo já tocou no meu coração e já encheu meu coração de vontade de estar. E aí eu já saí falando com a minha mãe, que já saí falando com as meninas também. E aí a gente já começou a se preparar. E a gente viu que era um custo muito alto, né? Que eram muitas meninas, não eram só as 3, eram muito mais meninas que eram pra ter vindo, mas não deu. E aí a gente começou a pensar como que a gente vai arrecadar esse dinheiro pra tá indo, né? Porque é o desejo do coração do Senhor, então a gente tem que fazer. E aí a gente teve a ideia de começar a vender as coisas na reunião. Então, cada final de semana era uma menina levando algum doce que a gente vendia na reunião. A gente também fez cantina no retiro. E 3 anos orando, jejuando e vendendo as coisas para poder estar no sertão.
Gente, foi uma sensação assim que quando eu cheguei, eu falei, eu não acredito que eu tô aqui. Eu fiquei muito feliz. Nossa, a gente não acreditava, a gente dava pulo e falava, meu Deus, tá acontecendo, depois de tanto tempo a gente esperando. Não, gente, não, era bem o contrário, mas glória a Deus. E foi, assim, bênção, porque a gente pensa que a gente vai pra lá só pra abençoar, só pra, né, tá derramando sobre a vida das pessoas, mas o tanto que a gente é tratado, o tanto que a gente recebe é inacreditável. Desde o primeiro dia, as meninas, né, que eu falo muito da Duda, da Ana Liza, quando eu falo as meninas, a gente já tava com a certeza que a gente ia voltar ano que vem. Não, gente que já quer voltar, a gente nem foi embora, a gente já quer voltar. Porque, gente, sertão é só indo pra entender, assim, realmente o que é aquilo ali, né? E ali foi um derramar muito grande do Espírito Santo. A gente teve muitas experiências, muitas coisas que a gente nunca havia vivenciado. A gente pôde também receber de muito amor, sabe? Um povo muito carente, mas que estava disposto a nos amar o tempo todo. A gente só dava um bom dia e eles já convidavam a gente para entrar na casa deles, para tomar um café, para conversar com eles. Era um povo que estava muito sedento de amor mesmo, né? E Jesus é amor. A gente tem que amar de todas as formas. Então, a gente estava ali para demonstrar esse amor mesmo. Só que o que acontece? Como eu disse anteriormente, eu pensava que eu estava indo lá para abençoar muito, mas eu que fui muito abençoada, eu fui muito quebrada, meu coração foi, ó, sofrido lá, como o Léo disse, a gente só lapada, mas glória a Deus, né? Porque o Senhor vai lapidando a nossa vida, né? A palavra que foi dada pelos irmãos da parte da manhã era uma palavra extremamente necessária para o meu coração, porque antes do sertão, umas 2 semanas antes, eu estava com o meu coração muito complicado com os irmãos, assim, muito complicado mesmo. Eu até cheguei a falar com os meus pais e a gente entrou em oração, e ali com aquela palavra deles falando do nosso relacionamento com os irmãos, que não é algo fácil, mas que é algo extremamente necessário, porque sem irmãos não tem a igreja, né? Não é o corpo de Cristo. Então, ali o Espírito Santo me quebrou, transformou o meu coração e eu comecei a ver meus irmãos de outros olhos, sabe? Com um olhar de amor, verdadeiramente, com olhar de misericórdia. Porque muitas vezes eu olhava para as pessoas do mundo com esse amor, com essa misericórdia, mas com meus irmãos de dentro eu não conseguia ter essa misericórdia. Mas ali, glória a Deus, quebrou meu coração e comecei a ver meus irmãos dessa forma. Eu também pude servir em áreas que eu fiquei muito animada, que foi a área da saúde, que eu fiz teatro, depois eu estava preenchendo ficha, e ali na ficha eu também fui muito abençoada, porque a gente tem contato com muitas pessoas, então eu tô todo indo gente voltando, então você vai conhecendo gente, vai falando de Jesus, e ali na ficha, assim, uma das coisas que mais me impactou, tá, irmãos, que eu fiquei muito emocionada, que esse dia eu fui pra substituir, nem era pra eu estar lá, mas glória a Deus, era assim pra eu estar lá. Aí chegou os irmãos, assim, eles estavam evangelizando, glória a Deus, e eu preenchendo ficha, correndo pra cá, correndo pra lá. Aí o irmão chegou num moço que tava sentado e falou assim: Você tem dor na coluna? E ele: Não, tem não. E essa perna sua? Deixa eu ver. Aí o moço esticou a perna e ele tinha uma perna, uma menor que a outra, né? Aí o irmão falou assim: Eu vou orar pelo senhor, tá? Olha direitinho como é que tá a sua perna. Aí o irmão começou a orar e a perna do moço começou a crescer. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí, tipo assim, gente, glória a Deus mesmo, porque foi doido, foi doido. Porque, assim, a gente escuta, a gente crê que o Senhor é o Deus de tudo, que Ele pode fazer tudo, que Ele opera todos os milagres, mas quando a gente vê, assim, as coisas acontecendo, a gente fica, glória a Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito. E aquilo enche o nosso coração, né, de fé, de que o Senhor é o mesmo antes, é o mesmo agora, e Ele não muda. Então, a gente fica coração cheio, a gente sai querendo voltar, como eu disse, né? E que, gente, por favor, quem tiver oportunidade, vá, porque é um povo muito carente que precisa de Jesus. A gente tava lá com outra irmã também. E lá tem muita mosca, irmão. Muita, muita mosca. E eu tava conversando. Não, mas eu tava conversando com uma irmã e eu falei, irmã, o Espírito Santo me trouxe um discernimento.
Porque às vezes você tá num local que não tem comida, não tem lixo, não tem nada, mas tá cheio de mosca. E o Espírito Santo revelou pra mim e pra aquela irmãzinha que aquelas moscas eram porque tem pessoas mortas, pessoas lá sem vida, pessoas sem Jesus. Então era uma realidade espiritual que estava acontecendo ali, porque aquelas pessoas, elas estão mortas, elas estão apodrecendo, elas precisam de Jesus, elas precisam do Senhor. Então, realmente, irmãos, estejam intercedendo, né, pelas vidas que, assim como os nossos vizinhos, eles também precisam do Senhor, né? E é isso. Obrigada. Oi, gente, meu nome é Ana. Então, ai, que falar do sertão. Gente, foi incrível, sem igual. Eu e as meninas, a gente chorou e jejuou durante 3 anos para ir para essa missão do sertão. E eu lembro que quando eu estava começando a orar e tudo mais, eu estava com uma expectativa muito grande de outra coisa. Eu queria realmente servir, porque eu sou muito boa com atos de amor e tudo mais, mas no serviço em si eu tinha uma debilidade. E eu sabia que o Senhor queria tratar isso na minha vida. Então eu comecei a orar sobre isso e tudo mais. E foi muito engraçado que quando eu comecei a falar os grupos que eu queria estar, das mulheres, das crianças e tudo mais, aí eu falei assim: eu faço biologia. Se vocês quiserem que eu ajude em alguma coisa, e a mulher. Vai ser muito necessário, você vai pegar muito escorpião e sapo. Eu, misericórdia. Nossa, eu sou bióloga, mas não é pra tanto. Enfim. Enfim. Aí quando eu cheguei lá, gente, realmente, eu tava que nem o Léo. Eu fui quebrada. Olhavam pra mim, eu tava jogada no chão, e só lapada, e eu chorando, jogada, e a maquiagem escorrendo no rosto. Nem deu tempo de passar tanta maquiagem assim, porque a gente tinha que fazer muita coisa lá. A gente ia dormir 2 horas da manhã, acordava 6 pra orar. Tinha, 6h30. Tinha grupo de oração nos quartos e tudo mais. Glória a Deus que eu e as meninas, a gente caiu no quarto onde tinham mulheres muito maduras. Então, foi muito bom de aprender com elas, sabe? Essa perseverança mesmo de orar e tudo mais. E era necessário, porque é uma batalha, então a gente tem que estar revestido da palavra, da oração e tudo mais, sabe? E, enfim, algo que me tocou muito foi a questão das crianças, porque eu fiquei no projeto das crianças. E as crianças, elas realmente se apegam, sabe? Tinham crianças que me chamavam de mãe lá. Eu já começava a chamar de mãe e tudo mais, e perguntava: mãe, eu posso fazer isso? Eu não sou sua mãe, mas pode. Enfim, e teve uma criança que me marcou muito, que foi o Tiago. E ele virou pra mim no final de tudo, e ele falou pra mim assim: "E agora que eu não vou ter mais você aqui?" E eu fiquei aquele tempo todo segurando pra não chorar, mas naquela hora não deu, eu desabei. Eu desabei, simplesmente desabei abraçando ele e amando a vida dele, sabe? Mas isso é muito interessante, o jeito que eles se apegam a nós, porque é um momento da gente falar: "Olha, você não vai estar sozinho. Jesus vai estar aqui com você, vai estar te protegendo, vai estar te guardando. Os irmãos também de Várzea Nova vão estar aqui." Então, foi um momento muito importante para isso. Mas uma parte muito triste que eu vi lá foi de muitas crianças envolvidas com o candomblé. Muitas crianças que são abusadas. Eu não vi caso de venda, assim, infantil e tudo mais, mas eu acho que existe, tenho certeza. Enfim, ia continuar orando por essas vidas e tudo mais, e a questão da autoestima também dessas crianças, né, é totalmente destruída, assim, pela família até, muita maldição que joga, sabe. Então elas se acham muito feias, sabe. Então é sempre falando a verdade pra elas, não adianta a gente chegar e querer impor algo. É falar: "Ai, seu cabelo é muito bonito, você é muito bonita", e assim vai ganhando o coração, e Jesus também ele vai entrando pra poder inundar esses corações, sabe. Ai, gente, enfim, foi muito incrível, eu quero muito voltar, igual as meninas disse, a gente chegou lá e a gente falou assim: "Meu Deus, quando que eu vou voltar?" E dá vontade de morar lá, dá vontade de ficar, porque, assim, nada mais importa, sabe. A gente entende que realmente o nosso dever aqui na terra é proclamar o reino, é falar de Jesus, é levar essa esperança para outras pessoas. E algo que o Senhor já tinha falado comigo há muito tempo antes de eu ir para o sertão, é que eu estava voltando do sertão, mas não era só com testemunho, mas com mudanças de vida, atitudes diferentes. Então, lá onde eu moro tem muita gente viciada com maconha, outras drogas mais fortes, e eu sou uma menina que às vezes
me fecho muito, sabe? Por mais que eu seja muito empática, eu gosto de conversar, tem vezes que eu me fecho. Só que a gente não precisa ficar numa bolha, sabe? A gente precisa levar Jesus para essas pessoas, sim, e falar que elas são amadas. Nós não somos muito diferentes delas, a diferença é que nós temos Jesus, que é tudo em nós, só que nós também somos pecadores e tudo mais, e a gente não precisa se colocar num patamar a mais. Pelo contrário, na palavra fala que nós temos que nos colocar abaixo dos outros, sabe? Nos humilhar mesmo e colocar essas pessoas como realmente umas pessoas que precisam de amor e de atenção. É isso, gente. Irmãos, a gente está com o horário um pouquinho apertado. A Lu vai falar em nome da saúde aqui. Uma boa noite. Dessa vez, acredito que pela experiência dos irmãos, né, parece que a equipe da saúde foi um pouquinho volumosa dessa vez, né? E nós pudemos atender ali aquelas pessoas, levar sorriso e também levar um pouco de amor, né, através do atendimento médico. E uma das experiências que mais, para mim, para a Graça e para a Renata, que nos marcou, é que ao chegar ali na terça-feira, na segunda-feira, ao rendermos as nossas colegas, porque até então achávamos que seria por escala, mas depois que a gente compreendeu que a necessidade das pessoas era muito grande, aí a gente falou, não, nós não vamos agir assim, todas nós vamos trabalhar, porque eles precisam da gente. E aí eu fui buscando, né? Ah, tem remédio? Ah, vamos lá na farmácia, vamos ver o que tem. E aí eu fui observando que de fato não tinha nada, não tinha o básico. E aí algumas unidades de saúde lá, por exemplo, tinha cadeira montada, mas não tinha o equipo. Tinha a sala, mas não tinha cadeira. Então, com o Instituto Água Viva, né, que eles estiveram ali conosco em parceria com a van odontológica, mais dois equipos móveis, né? Nós pudemos atender. E aí eu fui até a farmácia, comprei medicamento, e aí pude dar medicamento, né, Graça, fazer uma cobertura profilática para aquelas pessoas, porque fazer extração, né, numa situação como aquela, como nós ouvimos aqui, cheio de moscas, aquilo não seria certo. Então, eu queria agir de forma correta. E aí, teve um momento lá de uma paciente que ela queria arrancar todos os dentes, mas ela, de fato, precisaria mesmo, ela queria uma prótese, mas o momento da prótese já tinha passado. E aí eu fui atendê-la na terça-feira dentro da van, e cada dente que a gente extraía, a gente glorificava a Deus, né? Então a gente cantava músicas e ia glorificando a Deus e falando sobre isso. E também ali tem um senso comum de que a extração dentária é o que há de melhor para aquelas pessoas. Parece que assim, doutora, eu quero extrair um dente. Eu estou trazendo minha criança aqui de 7 anos para extrair. E quando eu abri a boca, eu via que, de fato, era uma necessidade assim deles, geral. E era um senso tão comum que fazia parte deles mesmo a extração dentária. E aí eu chegava, não, a tia não extrai dente, a tia cuida de dente. Então, eu estou aqui para cuidar do seu sorriso. Então, quando eu entregava para aquela mãe mesmo, que parecia um Pokémon, né? Como as meninas mesmo disseram, que um Kinder Ovo, eu abria a boca de pipocava assim, cáries, surpresas. Então, tinha crianças que eu fazia 10 dentes, 8 dentes, restaurações, para vocês terem a noção. Ao último dia, eu atendi 21 crianças, mas não foram 21 procedimentos, foram muito mais, porque a primeira eu fiz 10 procedimentos. Então, assim, e alguém perguntou para mim, mas doutora, no seu consultório você faz isso? Não, eu não faço isso no meu consultório. E eu senti que, de fato, era Deus trabalhando, porque eu orei, assim como os discípulos pediram para Jesus, Jesus nos ensine a orar. E aí Jesus falou assim, Pai nosso que estás no céu. E aí eu lembrei dessa oração. Primeiramente, Jesus elevou a sua prece ao Pai e glorificou a Deus que estava no céu. Então, tudo que eu fazia, eu lembrava que era para Deus, não era de mim. E eu até disse isso no ônibus, né? Era
tudo de Deus, nada de nós. Então, nós estávamos nos colocando à disposição de Deus. Eu agradeço aqui na pessoa, né, da Isabel, que esteve ali conosco, tão jovem, ali já vendo toda essa situação, acompanhou o que é ser, de fato, um missionário mesmo, né, na área de saúde, a Graça, a Renata, na pessoa da doutora Denise, da Margarete, do André também, que estiveram ali conosco, os médicos também que participaram, a doutora Rosi, ela em nenhum momento aquela médica ela parava nem para almoçar, porque as pessoas, ela era gastro, né? E as pessoas chegavam com todas as necessidades e ela acolhia aquelas pessoas com muito carinho. Então, assim, foi a primeira vez que eu fui. Quero voltar também, quero fazer parte, né, sempre desse bora para o sertão. E aí as pessoas me perguntaram, mas como foi que você ficou sabendo do projeto? Como que você caiu nessa? Aí foi como? É, por meio de uma extração. Mas aí, antes da extração, uma amiga minha, que é da Fonte de Vida, né, falou, Lu, tem um projeto lá no sertão, né, que é do pessoal aqui da Forte Leve, vamos lá. Como eu já conhecia o pessoal, eu falei, vamos. Aí eu falei com o pessoal que eu mirei na fonte e caí na igreja de Vitória, a VIX. Mas, enfim, foi tudo muito bom. Mas é uma fonte aqui também, né? Uma fonte de água a jorrar, uma fonte de água cristalina. E aí, através do doutor Josué, que me convidou para uma missão. Aí foi uma missão mesmo, quase que uma missão impossível. Do missionário Gilberto, para fazer a extração desse missionário. Ninguém queria pegar o caso dele. Tanto é que quando eu cheguei no consultório, quando o Gilberto me viu e falou assim, nossa, tantos doutores grandões, né? Pessoas assim, monstruosas, não quiseram pegar meu caso, você pequenininha vai pegar. Eu falei, eu sou um Davi. Ué, eles são Golias, mas eu sou Davi. Mas, gente, quando eu olhava para aquela radiografia do Gilberto, acho que o pessoal conhece, Gilberto Guerra, né? Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Vai sair a metade do queixo desse cara, eu não sei o que eu faço. Mas, enfim, está em tuas mãos, o Senhor foi que formou esse corpo, foi o Senhor que desenhou esse rosto, foi o Senhor que fez esse dente sair de lá de dentro do ouvido, mas é o Senhor que vai operar ali. E aí eu fui orando, fui colocando a Deus ali, e aí, de fato, ocorreu uma cirurgia. Eu acho que eu nunca fiz uma cirurgia tão tranquila. Demorou bastante para fazer aquela extração do Gilberto, mas foi assim, no último momento, quando eu pensei assim, eu vou deixar o pedacinho da raiz ali, porque eu acho que se eu tirar esse pedacinho de raiz bem aqui no cantinho, eu dava para ver os nervos, tudo assim, ó, na minha frente, né, flutuando. Se eu tirar, esse cara vai ter uma parestesia, que é uma área anestesiada muito prolongada por muito tempo. E ele pode atrapalhar até a dicção dele. Eu acho que eu não vou mexer nisso, não. Na hora que eu joguei o arzinho, assim, a raiz pulou. Então, assim, foi Deus. Então, foi Deus. Naquele momento, eu falei, então eu tenho que ir mesmo. Aí, no dia que eu cheguei, né, que eu vi a caravana, eu falei, gente, eu não estou conhecendo ninguém desse lugar. Aí, depois que eu fui entender que eu estava na igreja VIX. Mas, enfim, agradeço a Deus por essa oportunidade. Estou à disposição, né, dos irmãos. Quando tiver alguma missão aí impossível, mas que é possível para Deus, estou dentro. Gente, Josué, irmão de Alfredo. Alfredo está por aqui, irmão de Josué. Por aí. Oi, amados. Para mim, é algo assim muito lindo que o Senhor tem feito no sertão. Eu fui a primeira vez quando o Vince foi lá para descobrir, pensar aonde que ele iria colocar a base, a nossa base, né, a igreja lá. E a gente foi debaixo de outra cobertura. Foi uma situação muito difícil.
Mas, assim, só um pouquinho, para mim não esquecer, a coisa mais linda é que todas as pessoas que saíam do atendimento, elas saíam elogiando. Que médica boa, que dentista. Sabe, aquilo ali, às vezes eu estava do lado de fora, eu ficava louvando ao Senhor e lembrando daquela palavra, né? Que a igreja caía na graça do povo e o Senhor ia acrescentando. Então, voltando lá, então eu fui a primeira vez. E quando eu venci, então, foi determinado de estar no sertão e se levantou nossos filhos, porque eu vejo que Brunelli, o esposo dela, o outro casal que foi para lá com filhos, eles são nossos filhos, é filho da igreja. E foram lá para o sertão. E eu entendi, então, que nós deveríamos dar cobertura, dependente do que é o sertão, das dificuldades que é, mas existe a nossa família lá. E essa família está crescendo, amado. Deus está acrescentando pessoas, família. Os irmãos que estão lá conhecendo o reino de Deus, eles têm uma outra alegria, eles já se expressam. Eu fiquei encantada com a menina que tem lá na cozinha, que está sendo acompanhada lá pelo Georgia. Ela tem um brilho diferente, ela tem a alegria que nós temos. E eu, assim, eu tenho ficado muito grata ao Senhor. E a questão, então, nossa, lá é o tempo de ensino, lá é um campo de ensino, porque Deus dava a palavra exatamente que esses jovens precisavam de manhã e eles saíam a campo entendendo o que era o campo. Então, teve um dia que foi muito lindo, porque sempre a gente pensa que vai só para dar, mas nós recebemos muito. O campo começa, na verdade, na nossa vida, no nosso interior, porque é o tempo todo. Só já na ida já é tremendo a viagem. E aí Deus colocou no coração de orar no ônibus. Então, no ônibus se orava de 2 em 2 horas. Parava-se tudo e orava. E quando chegou lá, né, a gente ainda não sabia o que ia fazer com a oração. E quando nós entramos na sala de aula onde iríamos dormir, Deus foi claro, né, que a oração tinha que começar ali, a comunhão tinha que começar ali no quarto. E não é fácil, porque tem gente que quer dormir, tem gente que foi dormir tarde, jovem, né? Não sou eu que 11 horas, meia-noite eu já estava dormindo. A turminha não, mas como eu fiquei louvando ao Senhor e grata ao Senhor de ver esses jovens amados. Deus acrescentou muito na vida de vocês. Sabe, eu creio nisso, a marca foi muito profunda, né? E vamos ter muitos frutos, né? Primeiro, pela posição de obediência, eu vi muito isso na vida desses jovens de obediência, de acatar as direções. Louvado seja o nome do Senhor. Sobre mim, eu tive várias experiências, mas não vou contar. Quem quiser saber, pode me perguntar. Vai tomar um café na casa da Rosângela, ela vai saber. São muitas experiências, irmãos. A gente conta depois, o Lauro já pediu aqui por causa do tempo, mas venham estar conosco nas nossas casas, nas nossas vidas. E vai terminar com louvor, vai terminar com louvor.